Agora são 3 horas 10 minutos. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo publicou um estudo relativo a junho, ou seja, o mês passado, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os números de maio, em Campinas e região. E olha só, as locações, os aluguéis, cresceram mais de 65%, mas as vendas apresentaram queda em junho. É esse o assunto que nós vamos conversar agora com o presidente do Crescisp, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, José Augusto Viana Neto. José Augusto, muito boa tarde, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Estúdio CBN, obrigado pela participação. Boa tarde, Marco, o prazer é meu estar aqui na CBN mais uma vez contigo, muito obrigado. A gente gosta de trazer esses números atualizados, né, para as pessoas que estão procurando aluguel, compra ou até precisam fazer um dinheiro vendendo o imóvel, ou estão com o imóvel parado para alugar. Então a gente traz esses números aqui. E chama bastante atenção, né, esse crescimento nas locações, né, 65%. Junho é aquela sazonalidade também dos estudantes que estão chegando a Campinas, o meio do ano também tem essa migração ou é mais no começo do ano que isso acontece, José? É mais no começo do ano, mas no meio do ano tem também. Sabe que esses imóveis normalmente são alugados para morar dois, três alunos, um às vezes termina o semestre, muda, vem outro, então tem muita alteração. Agora, lembrando o seguinte, Marco, que infelizmente o número maior de locações registradas no momento foram de imóveis que locatários não conseguiram pagar o aumento pleiteado pelo proprietário e tiveram que devolver o imóvel lá que estavam morando e alugar um outro na periferia. Então, onde não era para ter nenhuma locação, acabou tendo duas. Esse foi o principal motivo. E aí nós estamos falando em mais de 60% dos imóveis nessa situação. Então, Então, José, mais uma mudança de endereço do que a vinda de novas pessoas para a localidade. pois é, então esse é o número que essa é uma explicação sua que chama a atenção, porque o mercado ele não está aquecido então para a locação de imóveis. Ele é aquecido, mas por um preço menor, ou seja, ele tem um número maior, só que um faturamento menor, podemos dizer assim. Não, te diria o seguinte, o mercado de locação, ele é sempre um mercado aquecido, sempre. Para locações abaixo de R$ 2.000, aí na região, você tem fila de gente querendo um imóvel para alugar, mas não tem imóvel disponível. Esse é o grande problema. E não tem o imóvel porque nós não temos investidores de imóveis para locação residencial. Os investidores profissionais preferem muito mais ter imóveis para galpões corporativos, comerciais, galpões de logísticas, do que imóvel residencial, porque a renda no imóvel residencial é muito mais baixa e a tributação é a mesma. Então, com isso, o pessoal acaba migrando para essas locações não residenciais. Eu tô Então, acompanhando. é uma situação difícil para quem tem que pagar aluguel. Pois é, eu estou acompanhando os números aqui da pesquisa, José Augusto. Eu estou vendo aqui, por exemplo, né, na parte de vendas, né? As vendas que caíram, né, como a gente já disse, mas as que tiveram foram mais de apartamentos. As locações foram de casas. Então as casas entram nessa estatística aí de imóveis comerciais ou não? É algo diferente? Não, casa sempre tem a preferência, viu? Isso é uma coisa incontestável. Eu acho até que tem gente que compra um apartamento porque não tem jeito. Mas se você deixar por conta das pessoas, as casas são a preferência, sem dúvida nenhuma. E da pandemia para cá, então, as casas tiveram um destaque tremendo. Agora, o que acontece aqui? A disponibilidade de casas para locação é maior do que a de apartamentos. Agora, você viu o preço? Nós estamos aqui com cerca de 63,4% dos imóveis alugados não ultrapassou a R$ 1.500 o valor do aluguel. Sim. Então Bom, veja você,
É aluguel de baixa renda. Pois é. E no caso, Esse aqui. quando a gente pensa, né, em quem compra uma casa, né, se a gente pensar na renda, até por uma questão de segurança, muita gente pensa nos condomínios. Mas nesse caso também, se tem a migração do apartamento para locais, né, mais periféricos, até citando a expressão que o senhor citou, das casas também, porque casa não tem condomínio, né? Então, assim, não tem que pagar a taxa de condomínio. Então, é esse tipo de casa também que está sendo bastante comercializado, José? E outra coisa que tem que levar em consideração também, viu? Condomínio hoje em dia, em muitos prédios, representa mais do que o valor do aluguel. Nós temos apartamentos em condomínios de padrão um pouco mais elevado, onde o número de locatário é muito pequeno e o proprietário não consegue alugar, porque o condomínio é muito caro. Aí o que ele faz? Muitos proprietários alugam o apartamento para que o locatário pague apenas o condomínio IPTU, para que ele fique livre da despesa mensal. E ele ganha só na valorização do imóvel. Tem vários casos dessa natureza. É interessante, né? Bom, e falando aqui, né, agora das vendas que caíram, né? A gente está vendo aqui, muito tem a ver também com uma questão financeira, é uma procura menor, são menos lançamentos. Por que que as vendas tiveram uma queda? Olha, Marco, aqui neste caso nós estamos falando da pesquisa de imóveis usados, não entram aqui os imóveis novos. Perfeito. Apesar de que imóvel novo hoje, tudo que você lança vende tudo no mesmo mês. Né? A liquidez está praticamente imediata. Agora, se você perceber na nossa pesquisa, você vai poder constatar que 56,6% dos imóveis que foram vendidos não ultrapassaram o valor de R$ 300 mil, que é justamente aquela faixa de preço que está dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Ali você tem um financiamento que vai de 7,6, o juro, a 8,2, que são as taxas de juro mais baixas praticadas no mercado imobiliário para imóveis nesse valor. Então, o programa Minha Casa Minha Vida tem atendido essa necessidade. E a maioria das transações são feitas aí. Você vê que imóveis de 300 a 400 mil reais representaram apenas 20% dos negócios realizados. Imóveis de 400 a 500, 6,7% apenas. E acima de 500 mil, a gente tem uma recuperação, porque é aquela faixa que não necessita de dinheiro, de banco, já é um público de maior poder aquisitivo. Foram 16,7%. Então, por aí, dá bem para verificar, para constatar que o crédito imobiliário ele faz muita diferença na transação. E com as taxas de juros que estão sendo praticadas atualmente, forçadas pela Selic, que está muito alta, o mercado imobiliário fica pesado, né? Ele não deslancha com a mesma desenvoltura que teria que ter se não houvesse esse freio de mão puxado, que é a taxa de juros elevada. E ainda os bancos fazem uma seleção, né? Se podem dar crédito ou não, né? Não é qualquer pessoa que quer adquirir um imóvel que pode ter direito a esse crédito, né? Existe uma brincadeira no mercado que o banco só empresta para quem consegue provar que não precisa do dinheiro deles. É engraçado, mas é triste. E é a grande realidade. Agora, por outro lado, nós temos também o Brasil, conhecido no mundo inteiro como um país de inadimplência muito baixa. Aqui praticamente não existe inadimplência. Não passa de 1% a inadimplência. Porque é justamente por esse trabalho que antecede a liberação do crédito é que os bancos conseguem esse bom resultado. Outro fato também muito importante no Brasil, Marco, é a questão da garantia do banco. Aqui, o ticket médio do financiamento imobiliário é 60% do valor do imóvel. Então, o banco empresta um dinheiro e ele já tem uma reserva de 40% acima daquilo que ele emprestou como garantia.
Né? Então, o imóvel de 1 milhão a pessoa está pegando 600 mil, 400 mil reais já fica lá como garantia, acima daquilo que a pessoa pegou. Já pensou que loucura? Então, os papéis de financiamento imobiliário no Brasil são papéis cobiçados por investidores do mundo inteiro, né? Porque tem uma garantia muito grande e uma taxa de juros elevada. José Augusto, para a gente pensar agora para o segundo semestre, né? Claro que a questão da taxa de juros pega muito para quem vai comprar um imóvel, até para quem vai alugar também. Se você tem uma renda, um condomínio alto, né? Muitas vezes acaba também espantando o locatário, né? Então, a tendência para segundo semestre, ou para a gente falar logo aqui agora para julho, de julho para agosto, o que o mercado imobiliário espera aí, tanto para venda quanto para locação de imóveis usados? Marco, existe uma expectativa positiva. Em primeiro lugar, risco de aumento na taxa de juros, nós sabemos que não existe. A essa altura, não temos esse tipo de problema. Então, aqueles que têm renda familiar, que estão no mercado querendo comprar o imóvel, hoje eles já têm essa possibilidade. Um outro ponto muito positivo é a eventual queda na taxa de juros. Um ponto percentual que baixar, você inclui aí milhares de pessoas na condição de aquisição da casa própria. Outro ponto também muito interessante é a liberação do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda mensal de até 12 mil reais. É outra medida que, se for efetivada, nós vamos ter aí um mercado imobiliário muito aquecido. Então, esses três fatores, somados ao fato de que o emprego formal, carteira assinada, permanece, continua crescendo, nos dá aí, com certeza, os ingredientes necessários para que possamos afirmar que a situação vai melhorar e muito, né? O mercado vai estar crescente. Com certeza, no segundo semestre, nós vamos conseguir alcançar números melhores do que foram alcançados no primeiro semestre. E oferta tem, né? Porque no começo o senhor disse que tinha um pouco de dificuldade para se encontrar imóveis dependendo de algumas regiões da cidade, mas Sim. ainda quem procurar, quem vai atrás da imobiliária, acaba achando algo, se não no lugar que quer, próximo, né? Sempre tem oferta. Com certeza, porque o imóvel você tem que fazer coincidir algumas questões: localização, tamanho e preço, né? Esses três fatores têm que coincidir para que a família possa fazer o negócio. Mas uma coisa eu te digo, propriedade à venda tem muita propriedade, muita gente quer vender aquele maior para comprar menor, quer vender aquele menor para comprar o maior, ou quer mudar de bairro. Então, sempre tem uma razão aí para a pessoa estar disponibilizando o imóvel para venda. Então, o negócio não falta. E uma boa notícia para quem quer comercializar ou para quem está procurando. José Augusto Viana Neto é o presidente do Crescisp, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. José Augusto, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Acho que, tenho certeza, né? Isso o senhor pode dizer, que o mercado imobiliário é um termômetro para a economia, né? Com certeza absoluta. O mercado imobiliário ele é hoje um dos principais pilares de sustentação da economia brasileira. Então, é um mundo em que as coisas acontecem com muita velocidade e estamos num crescente aí muito bom. Vamos procurá-lo, então, nos próximos meses aí, para a gente ir trazendo esse termômetro, né? Que é esse termômetro da economia, para as pessoas também terem essa ideia. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, uma boa tarde, boa semana. Muito obrigado. Eu aqui agradeço, Marco, a atenção da CBN de Campinas e deixo consignado aqui a minha inveja no teu ambiente de trabalho com essa natureza maravilhosa aí aos fundos, né? Dá gosto trabalhar desse jeito, né? É bacana, viu? Pracinha aqui é legal. Muito obrigado pela participação e está convidado para vir aqui qualquer dia conhecer. Grande abraço. Será um prazer. Um abraço. Agora 3h25. CBN